Olá, graça e paz. É um prazer estarmos voltando a esse momento. Faz dias que eu não gravava nenhuma reflexão. E hoje me veio ao coração de compartilhar Salmo 125, verso 1 e 2. Especialmente o verso 1, que nos traz uma direção, uma chamada de confiança em Deus, né? Então eu vou ler aqui Salmos 125, 1 e 2. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Eu quero que você frisa isso, não se abala. Verso 2 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Ok? Então, eu estava pensando assim, que o salmista ele faz essa colocação sobre o Monte Sião, porque esse texto foi escrito para o povo de Israel, né? Especialmente por Davi, que levou as pessoas daquela época dele a uma figura bem simples que todos eles conheciam bem, porque o Monte Sião é onde foi ou está estabelecida a cidade de Jerusalém. Então Jerusalém foi edificada sobre o Monte Sião. O Monte Sião ele está junto, digamos, ao Monte Moriá, onde também foi sacrificado, ou pelo menos foi levado, Abraão foi levado para sacrificar o seu filho. Então aquele local é um local histórico, né? Mas a ideia de estar sobre o Monte Sião, quando ele diz assim que ele faz uma comparação às pessoas que confiam em Deus, eles são como o Monte Sião. Porque o Monte Sião é um monte, ele não é muito alto, então, mas vamos dizer assim, uma geografia de alto, né? E muito firme. Então, possivelmente que nada ia abalar esse monte. Então, a comparação é: se eu e você confiamos em Deus, nós somos comparados a um Monte Sião que não nos abalamos por nada. E é interessante que Deus, ele não é uma pessoa visível, como Jesus disse, o Deus é espírito. E importa que os adoradores adorem espírito e em verdade. Significa que se você vai se relacionar com esse Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele é um Deus invisível, não é palpável, mas a confiança nele faz com que você se sinta seguro, se sinta inabalável, digamos assim. Porque é interessante olhar que a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ela tem muita chance, muita possibilidade de se abalar por circunstâncias que a gente possa estar vivendo, né? Então, eu estava pensando assim, quando a gente está vivendo uma vida na bonança, tudo em paz, tudo tranquilo, em prosperidade, tudo indo bem, é fácil você dizer: eu confio em Deus. É como que a gente andando de avião, por exemplo, quando está naquele cruzeiro, está tranquilo, então você se sente seguro ali. Mas quando vem, vamos dizer assim, começa a ter ventos fortes e começa a ter turbulência, então você se sente inseguro, né? Porque você está lá no alto e tal, e tem aquelas... começa a tremer tudo o avião, então você fica um pouco fácil de você ficar preocupado, né? Inseguro pelo menos. E assim também na fé, na vida cristã, na vida de confiar em Deus, se a gente não estiver firme nesse entendimento que Deus está acima das turbulências, que Deus está acima de tudo e que a promessa dele é para qualquer momento, que ele é o Senhor, que ele é o poderoso, que não tem momento que ele não possa socorrer. Então é nisso que o salmista está dizendo assim: você precisa
confiar nele. O segredo é a confiança em Deus. E essa confiança só é gerada através de relacionamento com Deus. Então, muitas vezes, se não tem relacionamento, vem as tempestades e você sucumbe facilmente, né? Se torna vulnerável, né? E aí a palavra de Deus está dizendo para nós que se nós realmente tivermos uma confiança em Deus, a gente será comparado ao Monte Sião. Nós não vamos nos abalar nessas turbulências, né? E ele fala assim que como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo desde agora e para sempre. Então, sempre Deus estará. Porque Jerusalém ela é cercada por tantos montes, né? São cercado mesmo de todos os lados por montes. E assim é Deus ao nosso derredor. Ele está cercando, Ele está cuidando, Ele está guardando. Por isso que o salmista ele tem essa confiança de dizer que se você está bem, firmado em Deus, não terá dificuldade no tempo difícil, né? Nós continuamos a ter essa situação que não está bem definida com relação ao mundo, com relação ao que vai acontecer pós-pandemia. A gente não sabe como será o financeiro, a gente não sabe como será, se haverá de fato uma nova ordem mundial já começando agora. Como serão as coisas, nós não sabemos. Nós não sabemos o nosso futuro nesse sentido. E o convite de Deus para mim e para você é olhar para Ele, confiar nele, firmar nele, porque desde agora e para sempre. Então Ele está cuidando na época de Davi, está cuidando agora e vai cuidar sempre dos seus. Ele está ao redor, Ele está acima de todo o governo mundial, né? Ele está acima de tudo. E a palavra-chave hoje é confia em Deus, confia no Senhor, confia no seu Deus, confia naquele que lhe resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E então você vai poder ser um instrumento para não só ajudar os outros, mas você mesmo vai estar firmado nessa rocha, nesse Monte Sião, né? O Monte Sião não vai se abalar por motivo algum. Então essa é a palavra de hoje. Que Deus lhe abençoe. Shalom, graça e paz.